Fala pessoal, tudo bom? Boa noite. Eu vou fazer no vídeo de hoje perguntas e respostas. Me fizeram 20 perguntas lá no Instagram e eu vou fazer as respostas aqui todas, então esse vídeo tem potencial de ser longo. Mas a primeira pergunta que me fizeram é se a já é capaz de fazer bons diagnósticos para investimentos. Eu acho que no sentido de diagnóstico, sim. A IA é muito boa para filtrar dados, organizar dados, simular dados. O grande problema é que, na média, as pessoas não sabem como organizar essas perguntas, entendeu? Então, o maior segredo para usar a IA da maneira certa é fazer as perguntas certas e não o que a IA pode ou não fazer. Por que eu estou falando isso também? Se você jogar hoje no ChatGPT ou enfim em outro IA, devo comprar ouro? Ele vai falar que você deve comprar ouro porque é uma diversificação de carteira, ouro é muito bom para períodos de incerteza. Falou mais do mesmo, não falou exatamente se é bom comprar ou não é bom comprar. Então fica muito subjetivo. Mas para analisar, organizar dados, com certeza IA já é bem potente para fazer isso. Pergunta número 2. Se eu tenho uma dívida imobiliária, investir vem antes ou depois de quitá-la? Depende de dinheiro? Essa é uma excelente pergunta. Eu já fui dos que falava que era melhor ter um aluguel do que comprar um imóvel. Hoje eu já fui convencido que comprar um imóvel não é de todo ruim, principalmente para quem não tem o dinheiro do imóvel todo, né? Porque a maior parte das pessoas não compra o imóvel à vista e não consegue negociar um bom preço, enfim. Mas para quem tem um aluguel ou paga financiamento, ao longo do tempo o seu financiamento diminui e ao longo do tempo as parcelas do seu aluguel aumentam por conta da inflação e por conta da amortização da dívida. Aqui você comentou, né, depende do dinheiro. Então, eu imagino que você tem o dinheiro investido e tem o valor da dívida. Se a sua dívida tem um juros menor do que a rentabilidade do seu dinheiro, vale a pena manter essa dívida e deixar o dinheiro aplicado. O dia que os juros da dívida for maior do que a rentabilidade da sua carteira, pode ser que vale a pena você amortizar, porque você vai estar ganhando mais dinheiro. Mas isso é um caso específico para quem já tem o dinheiro guardado. Para quem não tem dinheiro guardado, financiamento não é de todo ruim. Pergunta número 3. Jovem sem renda, como investir em ações se só sobra, por exemplo, R$ 100 por mês? Essa é uma excelente pergunta. Eu acho que é muito importante a gente investir em ações, mas R$ 100 por mês com certeza não vai animar ninguém, não vai dar um retorno, um resultado que faça a pessoa ficar. Então, quando a gente fala de R$ 100 por mês, é mais importante o hábito de poupar, aprender o hábito, do que efetivamente a rentabilidade que essa carteira vai dar. Então, assim, para quem é jovem, para quem não tem renda, eu acho que é muito mais interessante gastar os R$ 100 por mês comprando bons livros do que necessariamente investindo no mercado financeiro. No comecinho da vida, né, no comecinho da carreira, é muito mais importante você ser um profissional melhor para conseguir rendas maiores do que o retorno que o dinheiro vai ficar lá parado rendendo, tá? Então, se você é um jovem sem renda, eu recomendo investir mais em conhecimento do que no mercado financeiro, mas em conhecimento no mercado financeiro também tem que começar em algum ponto, né? Então a gente só aprende a nadar entrando na piscina, basicamente é isso. Investir em ações com R$ 100 é complicado. Eu prefiro que comece com 1.000, 2.000, 3.000 por mês do que R$ 100, principalmente para começar a ver algum efeito. R$ 100 eu ainda acho que é muito pouco, eu preferiria que investisse em conhecimento. Pergunta número 4. Tem uma turma indo para ouro, prata, Bitcoin. Por que ter ou ir para ativos não geradores de renda? Outra excelente pergunta. Ativos não geradores de renda, eles servem para preservação de patrimônio, geralmente, né? Principalmente a gente falando de ouro, prata, Bitcoin mais recentemente. Por que as pessoas estão indo para lá? Principalmente porque teve uma valorização recente. Mas eu continuo acreditando que não tem nada melhor do que investir em empresas que têm potencial de geração de caixa, tem potencial de geração de renda e tem um crescimento potencial. O maior problema para mim, particularmente, investir em ativos não geradores de renda é que é difícil você precificar o quanto efetivamente vale o ouro, o quanto efetivamente vale um Bitcoin. Não temos métricas
para analisar o quanto vale. Agora, quanto vale uma empresa que te dá 1 milhão de lucro por ano? Vale mais que 1 milhão, porque ela vai te dar 1 milhão de lucro por ano. Vale 7 vezes isso, vale 5 vezes isso, vale 10 vezes aquilo, né? Então fica mais fácil de você precificar o quanto vale o ativo quando ele gera renda, quando ele tem alguma coisa entrando todo mês. Mas agora, por que as pessoas estão indo? É porque valorizou e, entre aspas, todo mundo está ganhando dinheiro com isso. Pode ser. Quinta pergunta. Fala para quem quer começar a aprender. Eu acho que aquela minha resposta sobre os R$ 100 por mês é muito para quem quer aprender. Eu acho que começar a ler livros de investimento é muito bom. Começar a investir um pouco todo mês é extremamente necessário. Se eu fosse recomendar algum curso, eu já falei do Barça, né, diversas vezes. Eu acho que o JBI, o Jeito Barça de Investir, é bem legal para quem está começando, para se familiarizar com o mundo dos investimentos e principalmente com o mundo da renda variável, que é o que eu acho que é o melhor ativo para a construção de patrimônio no longo prazo, né? Não é por ser ações, mas por ser sócio de empresas. Eu não conheço ninguém que é multimilionário sem ser sócio de empresa, tá? Sexta pergunta, já vendeu COI? Não. Eu já vendeu COI é complicado. Eu já apliquei em COI para alguns clientes, mas com um propósito muito específico. Então eu tinha uma cliente que a filha ia estudar numa universidade nos Estados Unidos. Ela precisava de X mil dólares até pagar todas as anuidades dessa universidade. E a gente não sabia se o dólar ia subir, se o dólar ia cair. Eu recomendei fazer um COI, porque se o dólar subisse, ela estava protegida pela alta do dólar. Se o dólar desvalorizasse, ela saía no 0 a 0 e ela conseguia comprar dólar mais barato. Então, para esse caso específico, valeu a pena. Mas eu acho que a provocação foi da época de assessoria, né? E na época que eu fui assessor não existia COI, não existia esses produtos. Existiam outros que também eram danosos para os clientes. E eu, enfim, acabei fazendo também, faz parte do conhecimento, do aprendizado. Eu até troquei mensagem com um amigo meu sobre isso, né? No mundo da assessoria, não necessariamente o que é vendido sabendo que faz dano. Muitas vezes o próprio assessor acredita na estratégia. Então, vou dar um exemplo aqui, long and short. Eu já fiz bastante long and short na época, porque eu acreditava na estratégia e também acabava gerando uma receita maior. Mas com o tempo eu vi que as chances disso dar certo, pelo menos da maneira que era o passado pra gente fazer, não funcionavam muito bem e parei de fazer. Mudei, enfim, a maneira de enxergar isso. Então não vendi COI da maneira que você está colocando aqui, mas sim já fiz algumas besteiras na época de assessor em termos de investimento. Pergunta número 7. Você tem quantos clientes? Essa é uma boa pergunta também. Eu não sei se você está se referindo a minha carteira pessoalmente, né? Dentro do escritório, ou do escritório, ou da Brainvest como um todo, né? A empresa que eu sou sócio. É complicado essa pergunta. O escritório como um todo tem 3 bilhões de reais investido. Tem por volta de 200 famílias que a gente atende. Eu pessoalmente tenho umas 60, 70 famílias que eu presto, faço o atendimento de gestão, né? No Mari 3, que é o projeto, enfim, dos vídeos aqui, hoje são 8 contratos, então 8 clientes no Mari 3, mas o Mari 3 é muito pequenininho eu acho que a pergunta aqui era mais como um todo. Então, o escritório como um todo tem uns 3 bi, o escritório que eu digo aqui em Campinas, a empresa como um todo 40 bi, a minha pessoal de clientes tem por volta de 700 milhões, 800 milhões investido. Pergunta 8. O que você faria se vendesse a empresa por 10 milhões? Eu torço muito para que essa seja a sua realidade, tá? Que você está prestes a vender a empresa por 10 milhões. Eu sempre falo que a gente tem que ter em renda fixa o valor para dormir tranquilo. Então, se quiser, depois me manda uma DM. Se quiser, a gente conversa melhor sobre isso. Mas eu investiria em renda fixa o valor para dormir tranquilo. Eu não sei qual que é esse valor para você. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 milhões. Mas principalmente, eu também não sei exatamente se você já investe ou não investe. De novo, a minha resposta seria muito melhor direcionada se eu tivesse mais informações. Mas se fosse eu vendendo a empresa,
muito possivelmente eu deixaria metade disso, 5 milhões, em renda fixa, e os outros 5 milhões eu iria resgatando todo mês, 100 mil, 200 mil, 300 mil por mês, para formar a carteira de renda variável. Então, hoje você é sócio de uma empresa só que vale 10 milhões, agora você vai ter a oportunidade de virar sócio de diversas empresas usando esses 10 milhões, ou 5 milhões, enfim. Mas é isso que eu faria. Então, metade eu deixaria em renda fixa para continuar dormindo tranquilo, e a outra metade eu ia resgatando um pouco todo mês para formar a carteira de ações e aumentar a renda. Pergunta número 9. Você investe no exterior? Diretamente não. Não tenho nada contra investir no exterior. Eu acho que é necessário, principalmente para quem tem patrimônio elevado, ter uma offshore, ter um trust. Eu acho que é uma tristeza, assim, como as coisas são levadas aqui no meio financeiro, né? Dólar passou dos 6, dolarize seu dinheiro, dolarize seu patrimônio, porque o Brasil vai acabar e... Não, galera, a pior hora de você comprar um guarda-chuva é quando tá chovendo. Você vai pagar caro, a não ser que, enfim, você precisa, né? O país efetivamente está acabando, então você precisa mandar para fora. Agora, eu pessoalmente não invisto no exterior, 100% do meu patrimônio está no Brasil, e a maior parte em renda variável e sendo sócio de empresas. Pergunta número 10. Dá para enriquecer sem empreender? Essa pergunta também é muito boa. Enriquecer dá para ter... Eu conheço bastante gente que enriqueceu sem empreender, mas eu não conheço ninguém que fez uma fortuna muito expressiva. Então, enriquecer tem diversos níveis, né? Mas se a gente estiver falando aí de 10, 15, 20, 100 milhões, é muito difícil você conseguir atingir esses valores sendo só funcionário, tá? Então, tudo depende da sua ambição, tudo depende do que quer enriquecer para você, mas ficar muito, muito rico passa por vender mais, passa por ajudar mais pessoas, passa por ter um negócio. Então, eu acho que é importante empreender assim para enriquecer. Pergunta número 11. Tenho 50 anos, é tarde para começar? Eu não acho que seja tarde para começar. Se a gente fizer uma conta aí que as pessoas, enfim, vão trabalhar até os 65 anos para ganhar o teto do INSS, que é 8 mil reais, se eu não me engano, com 12 anos investindo 3 mil reais por mês, mais ou menos, você consegue atingir o teto do INSS. Então, não é difícil atingir o teto do INSS investindo 3 mil reais por mês, começando com 50 anos. Isso falando de 65, né? Mas as pessoas têm vivido muito mais, então podem investir muito mais, podem trabalhar muito mais. A Luíse Barsi postou esses dias falando que a avó Mirna, que é a avó dela, começou a investir com 80 anos em 2015 e agora está completando 10 anos como investidora, e ela começou com 80 anos e já tira mais do que o valor do INSS com os investimentos dela. Então, se a avó Mirna pode começar com 80 anos, eu acho que você também pode começar com 50, vai tranquilo, que dá para fazer. Pergunta número 12. Qual pergunta ninguém te faz, mas deveria? Qual pergunta ninguém te faz, mas deveria? Essa também é muito boa, hein? Qual pergunta ninguém te faz, mas deveria? Eu não sei te responder essa, tá? Eu acho que eu vou cortar o vídeo e depois eu volto. Pergunta 13. Vi um vídeo que comenta que o clique veio após o Barsi. Como investir antes? Eu acho que eu investi antes muito parecido com o que o Barsi fala, mas sem o conceito propriamente do Bash em si, tá? O Bash, para quem não sabe, são os setores mais perenes do nosso mercado, que é banco, seguro, energia elétrica, saneamento básico e telecom. Eu acho que a luz do Barsi veio
para mastigar o conceito de quais são as empresas que você dificilmente cancela a conta, dificilmente cancela o boleto. E eu acho que é daí que veio o clique. Mas a maneira de investir era muito parecida, assim. Eu sempre usei o Warren Buffett, né, como espelho. Peter Lynch também sempre foi uma grande inspiração, mas para você ver, são dois perfis totalmente diferentes, né? Enquanto Peter Lynch investia em 2.000 empresas, o Warren Buffett não passa de 20, 30. Então, são maneiras diferentes, mas sempre buscando o valor intrínseco das empresas. E o Barsi, de novo, trouxe essa questão da renda e como precificar esses dividendos e mastigou a maneira barata de você cometer menos erros. Eu acho que esse é o principal benefício da estratégia do Barsi. Pergunta número 14. Qual foi seu maior erro? Erro de vida, erro de investimento? É de investimento, né? A gente tá falando de investimento aqui. Vamos lá. Como investidor, eu acho que o meu maior erro foi em cripto. Não vou ficar abrindo valores, mas foi um valor expressivo. Dava para reformar, ou dependendo do apartamento, dava para comprar um apartamento com o valor que eu perdi em cripto. Então esse foi um dos meus maiores erros em investimento, mas como profissional do mercado, acho que essa é legal comentar. Na época que eu era assessor de investimento, teve um cliente que me pediu para comprar 50 mil reais de uma ação, e eu fiz a operação, mandei a ordem, fui tomar um café, na hora que eu volto eu bato o olho na tela, em vez de comprar 50 mil, eu comprei 500 mil reais para esse cliente. E quando você é profissional, enfim, quando você está na parte operacional do negócio, se você comete um erro operacional, o erro não fica para o cliente, fica para quem operou. Então, se eu investir 500 mil reais, caiu 1% e o cliente perdeu 5 mil reais, eu que pago do meu bolso esses 5 mil reais para cobrir esse meu erro, porque o cliente não pediu 500 mil, pediu só 50. Graças a Deus eu saí no 0 a 0, mas passei um bom calor nesse dia. Esse foi o meu maior erro como profissional do mercado. Você sempre, pergunta número 15, você sempre fala do aporte e laje 3, o que é? Aporte é você separar a parte do que você ganha e investir efetivamente em ações ou investir em renda fixa. Pode ser, você aporta, né? Você coloca o dinheiro no lugar. E o Laje 3 é uma comunidade que eu acabei construindo, vindo justamente dessa interação com vocês, né, do interesse maior de vocês em entender sobre investimentos. E eu tenho uma comunidade no WhatsApp que a gente conversa sobre o que tem investido, às vezes as pessoas compartilham notícias, matérias, enfim, pode ser que seja um novo negócio, mas eu ainda não sei te explicar exatamente o que é o Mars 3, essa é a verdade. Pergunta número 16. Aporta todo mês agora ou faz caixa para quando cair? Essa é uma excelente pergunta também. Tudo depende do momento que você está como investidor, né? Para as carteiras mais iniciais, a recorrência do aporte, então você ter a disciplina de aportar todo mês é muito mais importante do que a rentabilidade necessária daquele aporte. Então, se você está começando, aporta todo mês, independentemente, o mercado está em alta, o mercado está em baixa, compra todo mês, escolhe, obviamente, qual que é o ativo que mais vale a pena naquele momento. Sempre vai ter uma coisa ou outra que faz sentido comprar, tá? Eu acho que foram pouquíssimos momentos nesses 20 anos aí de mercado que eu vi que não tinha nada para fazer. E foi, sei lá, período de um ano e meio. E depois já apareceu de novo alguma crise, algum solavanco que surgiu oportunidades. Obviamente que depois de 50%, 60% de alta do Ibovespa, a gente fica mal acostumado, né? Aqueles preços maravilhosos que a gente tinha 2 anos atrás, se a gente mantiver eles na cabeça, não dá vontade de aportar, mas é importante manter essa disciplina, tá? E a gente nunca sabe quando vai cair, então isso é outro ponto. Número 17. Você já se arrependeu de ter comprado ou vendido algo? Todo dia eu me arrependo de ter comprado ou vendido alguma coisa.
Todo dia a gente compra e no dia seguinte cai 1, 2, 3%. Todo dia a gente vende e sobe 2, 3%. Mas é, quem investe sabe do que eu tô falando. O tempo inteiro a gente está insatisfeito, o tempo inteiro eu podia ter comprado um pouco mais, eu podia ter vendido antes, eu podia, enfim. Se a gente tivesse uma bola de cristal e soubesse que ia acontecer, tava fácil. Eu brinco, né? O lado direito do gráfico, a gente não tem ideia do que acontece, né? Então, quem investe todo dia se arrepende de alguma coisa, tá? Não existe investir sem se arrepender. Pergunta número 18. Quando é hora de pôr o lucro no bolso? Essa você fez pra me provocar, né? Pôr o lucro no bolso. Cara, não existe pôr o lucro no bolso, tá? Quanto mais a gente movimenta a carteira, mais imposto você vai pagar, mais custo de operação você vai pagar. E lucro no bolso, assim, se você ganhou, sei lá, 50% e vai pôr o lucro no bolso, você nunca vai ganhar 1000% daquela empresa. E se a empresa valorizou 50%, pode ser que tenha sido sorte, mas quando a gente usa o conceito de investir por valor, a empresa tende a continuar gerando valor. Então é como se você tem um Messi na sua carteira, o Messi faz gol toda partida, tem uma partida que faz mais gol, tem uma partida que faz menos gol, mas ele é o Messi. Você vai vender? Não, deixa ele lá e vai ganhar campeonatos. Continua com o Messi na carteira. Tem muita gente que vende o Messi, porque normalmente ele faz 2 gols, tem uma partida que ele fez um, tem uma partida que ele não fez. Fala, não, o Messi tá ruim, ele tá cansado, agora eu vou comprar. Eu não assisto futebol, então não sei um exemplo de jogador ruim, mas você vai trocar um Messi por um jogador ruim? Não tem porquê, apostando que o jogador ruim vai ficar bom um dia. Cara, Messi é Messi, deixa ele na carteira. Não existe essa de pôr lucro no bolso, tá? Quem põe lucro no bolso não vê valorizações de 1000, 2000, 10.000% numa empresa. Deixaria VEG fora da carteira, deixaria Raia Drogasil fora da carteira, deixaria várias empresas boas fora da carteira. 19. Você já perdeu dinheiro investindo? Já. Teve uma pergunta, né, falando sobre o meu maior erro, então já perdi em cripto, já perdi obviamente em ações também. Uma posição recente é em IRB, o Bars também investe em IRB, eu comecei a comprar IRB um pouco antes dele, então eu perdi mais do que ele nos primeiros aportes, mas quem é cliente sabe que a gente continuou, né, comprando a tese. Hoje já está no lucro, praticamente 100% de lucro, mas do meu primeiro aporte em IRB para o preço atual já não é mais menos 90, mas eu lembro em momentos de ter visto menos 90 em relação ao primeiro aporte da estratégia, tá? Mas estou falando de IRB aqui, não é o que eu recomendo para quem está começando. É um caso de turnaround que ainda não se comprovou que está dando certo, mas já pelo menos parou de dar prejuízo, começou a dar lucro ano passado, esse ano deve vir em lucro de novo, né? 2025 parou de dar lucro em 2024, 2025 já teve lucro, apostas é que em 2026 volte a pagar dividendos. Mas nem todo mundo fica numa estratégia por 5, 6 anos perdendo, tá? E eu e os meus clientes estamos há 5 anos no 0 a 0 e agora, enfim, no último ano ela saiu de 30 para 60 e a gente está com 100% de ganho, porque a média dos clientes que ficaram na estratégia estão com um preço médio entre 30 e 40 reais, tá bom? Então sim, já perdi dinheiro investindo, sim, tem que ter resiliência, faz parte. Nem se fala, né, na pandemia com bolsa dando menos 50. Até falei com um cliente hoje, até o menos 20 era alegria, né? Nossa, tá barato, vou comprar mais, oba, oba. Menos 30 já começou a faltar caixa, menos 40, meu Deus, o que está acontecendo? Menos 50, eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. E no final deu certo, mas infelizmente dos menos 30 aos menos 50 eu não consegui usar a reserva de emergência, porque até o menos 30 eu já usei, já tinha usado toda a reserva de oportunidade, né, nem de emergência, mas a reserva de oportunidade já tinha sido toda utilizada, e aí só ficou os aportes e os reinvestimentos do menos 30 ao menos 50. Mas quem está investindo em ações vai ver essas oscilações e não necessariamente é uma perda, tá? Né? Você já perdeu dinheiro investindo, não necessariamente essa oscilação é uma perda. Tem muita gente que ganha
investe, por exemplo, começa com 100 mil, chega a 200 mil, cai para 190, 180, meu Deus, perdi 20. Não, você ganhou 80, mas do topo daquele topo você perdeu 10, perdeu 20, enfim. Então, o que é exatamente perder dinheiro, né? Mas eu acho que eu respondi a sua pergunta. Pergunta número 20 é a última. Um dia eu vou ganhar 800 mil por mês contigo. Bora. Eu acho que você viu o post, né, de um cliente meu falando que janeiro foi muito bom. Janeiro efetivamente foi muito bom, a bolsa subiu aí seus 12%. Adoraria que todo mês fosse assim, mas adoraria parcialmente. Eu particularmente prefiro quando cai, porque a gente compra mais barato, mas todos os clientes e o mercado ficam felizes quando sobe, então que bom. Eu espero fazer você ganhar 800 mil em um mês comigo. Vamos lá. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem perguntas, podem deixar também nesse vídeo. E me seguir no Instagram, que lá eu interajo talvez um pouco mais do que no YouTube, tá? E fico por aqui. Boa noite, abraço. Errei, você também errou. Errei no quê? Opa, eu pulei a pergunta 12. Na verdade não pulei, né? Eu enrolei e não respondi. Que é qual pergunta ninguém faz, mas deveria. Eu continuo sem saber exatamente como responder, mas eu acho que a pergunta que ninguém me fez, mas deveria. Eu falo que eu invisto, né, há 23 anos e eu acho que muitas pessoas viram o sucesso de um dia para o outro. E para ser bem sincero com vocês, só apareceu esse sucesso nos últimos 3. Então a pergunta que ninguém me fez é como ser resiliente e perseverar por 20 anos fazendo a mesma coisa, fazendo bem sem, né, sem vender produto ruim, sem ser ruim no mercado. O sucesso não vem do nada, tá? Eu não sei nem se eu faço sucesso, mas assim, o sucesso não vem do nada. Demorou 20 anos para de uma hora para outra aparecer esse sucesso. E nos últimos 3, graças a Deus, eu me sinto de certa forma bem sucedido. Então a pergunta que ninguém me fez é quanto tempo levou para fazer isso. Foram 20 anos de muito trabalho, muito esforço. E estou colhendo nos últimos 3 e para o resto da vida, muito provavelmente, esse sucesso. Então eu tive grande sorte, na verdade, de ter começado cedo. Com 16 anos eu comecei a investir e a me interessar pelo mercado financeiro. E consegui sobreviver. Eu acho que o maior segredo para ter sucesso no longo prazo é sobreviver no curto prazo. Então é isso. Agora eu fico mesmo. Boa noite, até mais.